Fala aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Júnior aqui. Bora hoje para mais um vídeo super simples e descomplicado aqui nesse canal onde todo mundo já sabe, não é mesmo? Nós vamos falar tudo sobre o mundo da tecnologia. E hoje galera, nós vamos aprender como configurar 2 ou mais monitores aí no seu setup. Porque assim, trabalhar com monitor já é excelente, mas com 2 você não tem ideia no aumento da produtividade que pode ser agregada no seu dia a dia, seja no seu ambiente de distração mesmo, aí na sua casa, ou melhor ainda, no seu ambiente de trabalho, onde essa performance pode ser aprimorada em muito. E aqui nesse vídeo, galera, vocês vão aprender como saber se o seu processador é compatível com uma ou mais telas ao mesmo tempo, se o seu computador ou notebook tem saídas suficientes e também, depois de conectar tudo, como fazemos para gerenciar as telas de maneira mais fácil e eficiente, da melhor maneira possível. E você pode ter certeza que, depois de ver esse vídeo, você nunca mais vai usar um monitor só daqui em diante. Isso eu garanto para você. E é claro, né galera, se você tiver alguma dúvida, eu faço questão de responder todos os inscritos e inscritas amigos aqui do canal. Então, por favor, fique à vontade e pode deixar sua pergunta também. Então é isso daí galera, bora lá pra vinheta e partiu pro vídeo. Bom galera, então tô aqui no Windows, no meu caso aqui toda essa operação que eu estou fazendo é no Windows 11, beleza? Então se você tiver o Windows 10 vai ser muito semelhante, mas se você tiver um Windows mais antigo, provavelmente não vai ser igual, então tenha esse cuidado. Então a primeira coisa que eu vou mostrar é como vocês verificarem se o seu processador é compatível e com quantas telas, beleza? Então estou aqui no site do CPU World, inclusive vou deixar o link aqui na descrição para vocês, beleza? Quando eu tô aqui, eu vou ter que colocar o modelo do meu processador. Como que eu vejo o modelo do meu processador? Você clica em cima do botão do Windows aqui embaixo com o botão direito e depois você vai em gerenciador de tarefas. Quando abrir o gerenciador de tarefas, se não tiver nessa tela aqui, você vai na tela de desempenho, tá? Aqui do lado, ó, se você clicar nessas 3 barrinhas, ele expande, né? Tá vendo desempenho? Aí eu seleciono o CPU e aqui vai mostrar, ó, 12ª geração Intel Core i5 2500H, ou seja, o meu é um i5 2500H, beleza. Volto lá pro site, aqui no canto direito, nessa parte de cima, eu vou colocar, ó, 12500H. Feito isso, ele já vai aparecer todos os processadores que tem essa nomenclatura embutida nele, né? Então aqui no caso meu aqui, ó, é o H e tem o HL, no meu é só H, então vou clicar nele aqui. Aqui, pessoal, vai aparecer a capivara do seu processador. Tudo, literalmente tudo que tem sobre o seu processador. E conforme você for descendo a tela, ó, aqui embaixo, ó, Integrated Peripherals Components. Aqui na parte, ó, Display Controller, ó, 4 displays de até 4K ou um display de 8K. Ou seja, eu posso ter aqui 4 monitores ligados nesse processador. Claro que se a minha máquina permitir, minha máquina tem que ter essas entradas também, senão não adianta, não é mesmo? Então, ou seja, o processador suporta, fechou. Então não vou ter erro, que eu sei que se eu comprar outro monitor, ele suporta. Agora, pessoal, a gente tem que ver as saídas do seu computador e do seu notebook se são compatíveis. No caso aqui, eu tenho um computador, né? Como a gente pode verificar aqui, ó. E aqui eu tenho 4 saídas, ó. Uma é o HDMI, que é daquele monitor secundário ali embaixo. Esse outro aqui é um DisplayPort, que é do meu monitor principal. E aqui eu ainda tenho mais 2 entradas, ó. Quando eu tiro aqui, ó, tem mais um HDMI e quando eu tiro o outro, tem mais um DisplayPort. Ou seja, nesse computador eu posso ligar 2 HDMI, que é esse e esse aqui, e 2 DisplayPort, que é esse que já tá ligado e esse outro aqui. Então, ou seja, essa minha placa de vídeo aqui, que é essa daqui que vocês estão vendo, nossa GeForce RTX, ela permite ligar 4 monitores ao mesmo tempo. Ou seja, vamos supor que o meu processador suportasse 4 monitores como eu mostrei. Mas se aqui tivesse só 2 entradas, eu ia precisar de uma outra placa para ligar mais monitores. Ó, aqui é a traseira do meu notebook, como vocês podem ver aqui. Aqui é um pouco diferente. Eu tenho uma saída HDMI, que é onde eu tô ligado esse monitor externo aqui. E eu tenho aqui também uma saída DisplayPort que passa vídeo. Eu também poderia ligar um monitor aqui. Ou seja, nesse notebook poderia ter 3 monitores. A própria tela dele, um monitor na conexão HDMI e mais um monitor no DisplayPort. Ou seja, esse notebook aqui suporta 3 monitores. Eu tenho uma placa de vídeo aqui, galera,
galera, que é bem legal de dar um exemplo, ó. Essa placa de vídeo tem 5 saídas de vídeo. Lá em cima, vou pegar da ordem da esquerda para direita, tem um DisplayPort, outro DisplayPort, um HDMI, um terceiro DisplayPort e aqui embaixo tem uma entrada DVI. Ou seja, se o meu processador suportasse 5 monitores, essa placa de vídeo aqui permite eu ligar 5 telas ao mesmo tempo. Então você viu que legal? Então, ou seja, tem aí placas de vídeo que suportam mais de 4, às vezes até mais. Então, pessoal, já aprendemos como verifica se o processador da sua máquina é compatível e quais são as conexões necessárias. Já está tudo ligado os cabos, então já tem aqui os 2 monitores. Então esse aqui é o monitor do notebook, que é onde está a máquina, e esse aqui é a tela externa conectada nesse notebook, beleza? Partindo do princípio que já está tudo ligado, a gente vai fazer o quê? Eu venho aqui no botão lá direito na área de trabalho, clico em configurações de exibição, que agora nós vamos configurar as 2 telas, beleza? Aqui para mim, ó, aparece tela 1 e tela 2. Aqui talvez seja na ordem que está, talvez sim, mas se você tiver dúvida, você clica em identificar. Ele mostra aqui no canto, ó, que essa é a tela 2 e aqui no canto que essa é a tela 1. Então dessa forma você não vai se confundir. Se por acaso o notebook tivesse do lado direito, o que eu faço ali? O número das telas não vai mudar. Eu tenho que puxar uma tela para o outro lado, por exemplo, assim, ó, tá vendo? Eu posso colocar essa tela onde eu quiser, ó. Aqui eu tô mostrando pro Windows qual é a posição de cada tela. Posso colocar em cima, embaixo, meio de lado assim, se for o caso, né? Pode ter aí várias opções. Mas olha que engraçado, aqui as telas estão exatamente perfeitamente alinhadas, né? Mas aqui na realidade não. Essa tela aqui tá faltando um pedacinho aqui em cima. Por que isso acontece? Porque essa tela é de 24 polegadas e essa é de 15.6. Então tem uma diferença de tamanho. Aqui no Windows eu não consigo mudar isso. Aqui as telas são do mesmo tamanho. Então, se tivesse a opção de eu diminuir ali, fica mais legal, né? O que isso impacta? Repara que aqui, ó, tem esse pedaço que ele não gruda na outra tela, né? Se eu vir com o mouse aqui, ó, e puxar ele levando para outra tela, ó, ele vai sair ali embaixo, que é como se ela tivesse uma do lado da outra, tá vendo que legal, ó? Aqui embaixo, como ele tá quase que alinhadinho, ó, já sai bonitinho, né? Pouquinho mais abaixo, porque não tá perfeitamente alinhado. Então é isso que impacta, tá? Então é importante você saber disso, que se você vir para cá, ele vai lá para baixo. Ou se você tiver nesse monitor, vem aqui em cima, ele vai aparecer lá em cima, beleza? Então isso daqui é normal. Aqui você pode escolher qual dos monitores é o principal. Por exemplo, o 1 tem a opção de eu marcar. Se eu clicar na tela 2, ele já está. Porque embora essa aqui seja a tela externa, eu quero que ela seja a tela principal, porque ela é maior e eu gosto mais dela, né? Essa aqui fica como sendo minha tela secundária. Aqui, ó, lembrar a localização das janelas com base na conexão do monitor, minimizar janelas quando o monitor estiver desconectado e facilitar o movimento do cursor entre janelas. Deixa marcado também. Aqui embaixo, pessoal, uma configuração muito importante é escala e layout. Aqui no menu de escala, o que seria isso? Ó, tudo que eu mexer aqui, eu tenho que deixar marcado o monitor que eu quero mexer, beleza? Então vou deixar o monitor 2, que é essa tela aqui, vem aqui embaixo, escala e layout, ele está no 100%, que é o recomendado. Se eu clicar em 175%, olha o que vai acontecer. Ele dá um super de um zoom, ou seja, ele aumentou em 75% a escala de zoom. Se eu colocar 150, fica um pouco menor, assim por diante. Se você tem problema de visão, de enxergar as coisas muito pequenas, você pode fazer isso que vai aumentar aí a escala para você, vai te ajudar bastante. No meu caso, eu gosto de deixar no 100% mesmo, que inclusive é o recomendado pelo Windows, só que esse monitor, ele é muito pequeno em relação ao outro. Quando eu clico aqui no 1, ó, vamos ver a escala que tá dele? Tá 125%. Se eu deixar essa escala em 100%, olha o que vai acontecer. Ele vai ficar muito pequenininho. Tudo que eu clicar nele aqui, ó, vai ficar com umas letras muito pequenas. Então eu vou deixar 125 de novo, ó, as letras ficaram um pouco maiores. Poderia até deixar no 150, mas aí já ficaria muito grande em relação a esse monitor. Então 125%, os dois ficam assim bem equilibrados em relação à proporção da tela e do tamanho da fonte. Aqui também, pessoal, na parte de orientação de tela, vamos supor que eu tivesse essa tela aqui e uma outra tela em pé, não deitada, né, mas em pé. Então, um exemplo, ó, se eu vim aqui, ó, selecionei a 1, eu quero mexer naquela tela ali, ó, essa aqui eu não vou mexer nada. E eu venho aqui, coloco aqui orientação de tela, eu venho no retrato. Para quem não sabe, paisagem é deitado, retrato é em pé. A hora que eu clico no retrato, olha só outra tela, ficou em pé. Ou seja, se eu quiser deixar uma tela aqui em pé, seria muito legal. Às vezes para ler um chat, para navegar na internet, essa tela em pé é muito bacana, né? Mas no meu caso aqui eu deixo as duas telas assim mesmo. Ela voltou ao estado que estava automaticamente porque ela dá uns segundos ali. Para eu clicar manter ou voltar. Como eu não fiz nada, ele volta automaticamente. Aqui, pessoal, também é muito importante nessa parte com a exibição avançada,
avançada, por quê? Aqui são duas telas de marcas diferentes. Essa aqui é da Dell, essa aqui é da Zinnia. A da Dell tem 120 Hz, a da Zinnia é 75. Então pode ser que o Windows não entenda essa diferença e você tenha que setar manualmente. A tela da Dell, que é aquela tela aqui, ó, tela de vídeo 1, que é interna do notebook, ela tem 120 Hz, que aqui a gente consegue ver, ó, escolha uma taxa de atualização. Então 120. Eu poderia colocar 60 se eu quisesse, mas quanto mais, melhor. E quando eu vim aqui na tela 2, ela tá já no 75, ó. Também poderia colocar menos, mas quanto mais, melhor. Vou deixar no 75. Então as duas já estão setadas para sua frequência mais alta, para a imagem ficar aí mais fluida. Outra coisa que é muito legal de saber, como que transita janelas entre as duas telas. Por exemplo, eu abri aqui o Windows Explorer, eu clico aqui onde eu arrasto a janela, eu arrasto de um lado para o outro, ó. Vem aqui, arrastei para cá, solto. Poderia deixar mais ou menos no meio aqui, ó. Aqui assim, no meio uma tela para um lado, tela para o outro, né? Não sei por que alguém faria isso, mas é possível. E quando eu arrasto para um lado, eu bato lá em cima, ele já maximiza automaticamente, ó. Bem legal, não é mesmo? Ó, posso fazer isso aqui também. Então é facinho de você arrastar uma janela de um lado para o outro, né? Super prático. Outra coisa legal também, pessoal, que dentro das próprias janelas, ó, eu posso, por exemplo, aqui, ó, quando eu passo o mouse em cima aqui do botão maximizar, eu posso dividir, ó, eu quero colocar essa tela aqui, aí eu quero abrir, por exemplo, aqui o navegador, Internet Explorer. Aí abri o Internet Explorer aqui, eu venho aqui, passo o mouse ali também, coloco ele para ir na outra parte, ó. Então você viu só, ficou dividido. O Windows Explorer de um lado e o Internet Explorer do outro, né? Poderia fazer isso com um navegador, qualquer tipo, qualquer outra janela de foto, enfim. Assistindo um vídeo enquanto eu mexo na internet. Aqui você pode fazer o que você quiser com essa função. Isso aqui já é uma função do Windows, beleza? Outra coisa interessante de mostrar, pessoal, ó, que é a área de trabalho, certo? Tem aqui o botão do menu iniciar, alguns ícones aqui que estão com atalho, tem alguns ícones que estão rodando aqui de aplicativos em segundo plano e o relógio. E esse é o meu monitor principal, que eu setei lá no Windows. Nesse outro monitor, repara que não é igual. Tem tudo menos os ícones de segundo plano. Ou seja, aqui não espelha tudo que está no monitor principal. Um exemplo, ó, quando eu colocar para ficar algum ícone na área de trabalho, por exemplo, lixeira, ele não vai vir aqui nesse monitor. Ele vai vir no meu monitor principal. Depois eu posso ir lá e arrastar ele para onde eu quiser. Mas toda vez que eu criar um atalho na área de trabalho, o atalho vai vir para essa tela aqui, que é a tela principal. Só vai para aquela tela se eu arrastar ele manualmente, como eu fiz agora com a lixeira, beleza? Agora, pessoal, eu vou ensinar uma coisa muito importante, como você escolher se você quer que a imagem apareça só no monitor principal, que no caso o monitor do notebook, né? No monitor externo, ou que as duas telas espelhem igual, ou que cada tela faça uma coisa. Eu vou explicar a diferença, beleza? Então, para você fazer isso, como que faz? Aqui no seu teclado tem um atalho. Você aperta o botão do Windows, né? Segura ele e você aperta no P. Quando você aperta o botão do Windows, você não solta, ok? Você só vai apertando o P. Então, se você apertar uma vez, ele vai abrir aqui, né? O menu. Então, aqui tá estender. Pelo desenho já dá para você ter uma ideia. O que é o estender? É como o nome próprio fala, né? Ele vai estender a tela. Aqui vai fazer uma coisa e aqui pode fazer outra. Então, é como se eu tivesse dois computadores, né? Inclusive, posso passar o mouse de um lado para o outro, né? Como eu já expliquei para vocês. Então, essa aqui é a função mais interessante. A outra função, por exemplo, ó, segunda tela somente. Aqui, ó, agora só tá a tela externa, ou seja, a tela do computador, no notebook, né? Nesse caso, ele não tá aparecendo mais. Então, só tá aqui a tela externa. Eu poderia, né? Às vezes deixar o notebook fechado, querer só usar uma tela maior, né? Então, dá para fazer dessa forma. A outra opção, por exemplo, a tela do computador somente. Ah, legal, pessoal, que quando eu solto o símbolo do Windows, aí ele já dá a função. Ou eu posso dar um Enter ele também, tá? Então, como eu coloquei tela do computador somente, ele tá só a tela do notebook, né? A tela externa aqui não tá funcionando mais. E por fim, eu posso colocar em duplicar, ou seja, aqui, ó, ele vai espelhar as duas imagens. Então, exemplo, tudo que eu fizer na tela do lado esquerdo, ele vai espelhar na tela do lado direito. Isso aqui é muito legal quando você vai fazer uma apresentação, onde você coloca, por exemplo, num retroprojetor ou numa TV bem grande, a imagem que você tá mexendo no seu notebook. Então, você mexe aqui olhando a sua tela e as pessoas que estão assistindo lá uma apresentação, uma reunião, veem tudo que você está fazendo. Então, é bem legal, né? Essa função. E aí, galera, o que nós podemos concluir sobre esse tutorial? Vale ou não a pena ter 2 ou mais monitores no seu setup? Bom, a resposta é claro que sim. Mas, pessoal, cuidado que esse é um caminho sem volta. Depois que você se acostumar com 2 monitores, não tem como usar só um nunca mais. Aqui no meu estúdio eu tenho 2 setups. Um deles tinham 2 telas e o outro somente uma. E eu tive que comprar mais um monitor para ambos ficarem com 2 telas. Mas a minha produtividade aumentou em muito com essa atualização que eu fiz aqui. O custo de um monitor extra pode ser um pouco caro, mas tem meios para baratear essa implementação. Você pode comprar
comprar um monitor de entrada, apoiar ele em algumas caixas, comprar até mesmo um braço articulado, que seria o mais ideal, porque assim você pode nivelar as duas telas, mas também isso encareceria um pouquinho mais o projeto. Um cuidado muito importante que é necessário ter é em ter duas telas de qualidade semelhantes, que se você tiver uma tela com uma qualidade alta e outra tela com qualidade ruim, a diferença vai ser muito nítida uma do lado da outra e vai causar um grande desconforto no uso. Confia em mim, porque eu já fiz isso e eu tive que mudar. Ou compre dois monitores com painéis de boa qualidade, ou compre duas telas com painéis de qualidade inferior. Não misture. Lógico, né, pessoal, se isso for possível, dentro aí da realidade de cada um. Então é isso daí, galera. Estamos chegando aqui ao final de mais um vídeo e, como sempre, eu gostaria de agradecer você aí mesmo, que ficou assistindo até o final. Obrigado por me apoiar e por estar prestigiando meu trabalho. A você, o meu muito obrigado. E é claro, né, galera, nunca é pedir demais. Se vocês puderem curtir e seguir o canal, eu agradeço muito, porque isso fortalece e ajuda a ser divulgado esse conteúdo aqui para mais pessoas e poder estar ajudando aí muita gente. Beleza, galera? Um grande abraço a vocês, até a próxima e falou!